Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa prática para os exames nacionais de desenho A. Esta vez vou usar um cronómetro. Tentámos fazer aqui 40-45 minutos para cada exercício. Segunda fase do exame de desenho A de 2022. O código do exame é o 706. Vamos então dar início. Vocês já sabem a parte mais formal, certamente já viram noutros vídeos, já começaram a praticar com outros exames. Vou passar essa parte à frente e vamos iniciar o nosso exercício 1, que normalmente é a representação aqui de uma imagem. Antes era um objeto que se construía, agora deixou de ser. Vamos então ver. Atenção que a imagem está numa folha A4, pode ser pequena, por isso atenção aos pormenores. Exercício 1. Analise e faça um registro à mão livre dos objetos fotografados na figura 1, sem recorrer a qualquer instrumento auxiliar de traçado rigoroso, ou seja, esquadro, aristo, régua, não é? Vocês já sabem um pouco a falar disto. Ok, portanto não podemos. Transmite a morfologia geral. Morfologia é forma, está bem? Morfologia geral, as proporções, a tridimensionalidade e o claro-escuro dos objetos. No seu registro tenha em conta a diferença de texturas e de cores dos objetos. Registre a relação espacial entre os objetos e a superfície onde estão assentes, recorrendo à representação das sombras projetadas. Utilize apenas grafite de diferentes durezas, no modo de registro conjugue, traço e mancha. O seu registro dos objetos deve ser centrado na folha, no espaço livre da folha. Resposta e ter uma dimensão superior à apresentada na fotografia. Portanto, em princípio, na fotografia estará algo assim. O total nós vamos ampliar e colocar aqui nesta folha, que em princípio terá dimensões semelhantes à que vos são ok. Isto já penso que seja, de repente aparece uma receita. Estou a tentar ler o exercício 2. Não percebo porque é que a receita aparece antes do número do exercício 2. Não sei se tem alguma coisa a ver com isto. Parece-me ser um gengibre, algo para triturar, por exemplo, pimentas e uma lima, não é? Ou limão verde. Vamos então iniciar. Façam um primeiro esboço com um lápis de uma dureza superior, por exemplo, um H. Vamos então aqui colocar as nossas formas no geral, portanto vou colocar aqui o ralador algures aqui. Vocês podem também traçar, por exemplo, assim, fazer aqui um traço geral. Ok? E agora centrarmos. Se nós centrarmos, vamos ter uma composição algures aqui, que é o tal ralador, chamamos-lhe assim, o gengibre. E depois temos aqui o limão e a folha que vem mais para aqui. Portanto, podemos começar por colocar uma espécie de cilindro algures aqui. Ok? O nosso gengibre vai estar aqui. Ok? Depois há um espaço até ao limão ou à lima. Vamos colocar o nosso limão aqui. Tem que ter uma dimensão superior, não se esqueçam. Em termos de proporção, ele é mais largo. O comprimento é mais largo do que este ralador. E em termos de altura, é 3 vezes. Portanto, até este ralador está aqui colocado 3 vezes. Portanto, este não está ainda proporcional. Tenho que baixar. Eu vou ter que baixar isto aqui também. Ok. Temos uma folha aqui. Temos um ramo aqui. E temos outra folha aqui. Ok. Agora vou com um HB começar a traçar. Ou pode ser já um B. Mais as formas.
Lápis mole também, dureza inferior. Estou a começar pelas formas do rolador, penso que seja mais fácil começarmos por aqui, até porque é simétrico. É importante vocês não desmotivarem quando estão a fazer o exame, se as coisas começam logo a correr mais difícil no início, depois a vossa motivação também não se vai aguentar. O gengibre tem uma forma orgânica e ele passa um pouco aqui por cima deste objeto. Exagerem sempre nas formas, não tenham receio. É preferível ficar maior do que ficar muito pequeno. Ok. Isto não está aí muito centrado, não é? Já fiz a asneira. Vou ter que puxar tudo para baixo. O que é que me está a falhar aqui? Vou buscar outra vez o H. E com isto já perdemos 6 minutos, não é? Vou puxar isto aqui. Portanto, ele tem sempre um espaço aqui meio diagonal onde entra aqui. Mas eu vou baixar ainda mais, porque a folha ainda vai baixar mais. Portanto, vou colocá-lo aqui. Baixar isto tudo. Ok. Agora vou baixar isto também. O lápis H é bom para isto. Se não carregarem muito. Nada como traçarmos umas auxiliares para vermos mais ou menos. Ok. Agora terei que puxar isto. Se calhar não, agora é que talvez seja mais correto. Não é muito, mas temos que puxar isto para baixo. Este desenho inicial estava um pouco mais certo. Esta linha que eu fiz aqui mais por baixo. Vou passar aqui. Ok. Então agora aqui é um pouco mais aborrecido. Eu já tinha passado aqui o B. Como eu sou destra, eu costumo fazer o desenho da esquerda para a direita, para mantermos o exercício limpo. Posso já apagar este auxiliar também, já não vai servir. Ok, melhor. Ok, agora sim, se este limão vai acabar aqui. Ok, já tenho a estrutura aqui, já tenho a estrutura aqui. Vamos lá então tentar outra vez. Aqui o nosso gengibre passa um pouco aqui por cima. Vem aqui a meio, faz algo para dentro. É uma forma orgânica, por isso aqui estão um pouco mais livres de representar o vosso estilo. Mais fácil, não é? Ok. Aqui vai estar em sombra, tem uma sombra projetada ali. Vou só apagar aqui as minhas aulinhas auxiliares.
Só confirmar se o desenho se continua em quadrado, continua. Vamos então iniciar aqui esta forma. Ok. Não tão fechado. Ok, bem vertical. Outro cilindro aqui. E que se fecha aqui. Ok. E agora vem aqui de dentro o final. Que vai ter aqui uma altura ainda um pouco a direito. E depois é que ele vai fechar. E vai fechar até aqui. Ok. Ok. Estou um pouco achatado, se calhar vou ter que o... Faço o gengibre, deixa-me pensar. Sim, aqui é a largura? Não, é mais estreito, exatamente. Tenho que apagar aqui esta zona. Tenho que empurrar isto tudo para aqui. Pronto, está melhor. Isto é uma zona... isto é um objeto bem definido, por isso é um pouco mais difícil de o desenhar. Aqui o limão parece-me até bastante arredondado. Vai ter aqui uma zona escura de onde sai aqui o... mais aqui até. Pois é claro, aqui a ramificação. Tem um nó. É um nó. Depois continua ligeiramente para cima e acaba. E tem ainda aqui um pequeno nó. Ok. Vou agora fazer esta parte aqui. É mais redonda ainda. Ok. Está em sombra. Pronto. E agora vamos... A folha está assim bem quase na vertical e depois é que cai. Com uma ramificação central aqui. Depois as suas secundárias, não é? Já sabem que eu e as folhas, não é? É ir praticando. E depois temos outra que sai aqui do início. Eu vou agora aproveitar para corrigir esta. Bem redondo, é bem redondo. Ok. Bom, vamos então. Eu vou, por uma questão de tempo, 3 minutos, temos meia hora para acabar, por isso vamos ter que acelerar com, se calhar, um 8B, mas penso que este lápis esteja um pouco vidrado, vou apagar um pouquinho. Vamos já dar algumas sombras projetadas também, para ficar, de certa forma, um pouco mais avançado. Sombras, a luz está da direita para a esquerda, por isso não é difícil. Vou exagerar aqui no centro. Apanhar aqui a forma do nosso gengibre. Ok, estou a usar um 8B, está bem? Que é para acelerarmos aqui o passo. Esta zona vai estar toda aqui em sombra também. Estou a tratar ainda das sombras projetadas, está bem? Tenham atenção a isso, ainda não fui para a sombra própria, que é o tal claro escuro, é outra forma de o dizer. Claro escuro ou sombra própria é a mesma coisa. Ok? Uma sombra até bastante definida aqui nesta zona.
Ok, depois desvanece um pouco. Limão também. Ou lima. Quero definir este fruto. Tem uma forma também assim de sombra definida, não é? Ok, a folha também faz sombra assim, aqui, esta zona. Eles colocam um fundo neutro, até facilita um pouco a identificação da sombra. E depois desvanece. Bem que eu agora estou a notar que isto deveria estar mais próximo, mas como já não tenho tempo para refazer, portanto vejam bem a distância a que eu coloquei isto, e que se calhar não é? Esta distância é um pouco mais acima, ou o limão mais abaixo, não há problema, vou ter que avançar, que isto é mesmo uma simulação. Aqui a forma da folha é definida pela sombra projetada, que está lá atrás, não é pela sombra própria. No fundo, o que estamos a fazer aqui é já uma mancha, não é? E agora esta folha também, temos aqui uma sombra projetada que vai definir a forma aqui por baixo, não muito, só começa mais aqui em cima. E é bem que ela é mais intensa aqui nesta zona. Do que aqui. Ok. Ok. Agora vamos passar para as sombras próprias. Eu vou utilizar um 2B. Vou fazer da esquerda para a direita. Terem atenção a estas sombras projetadas que já avançar. E vou definir a forma dos nossos objetos aqui representados. Isto é a luz. Isto é sombra. Sombra própria, está bem? O gengibre tem certo movimento assim, aqui nesta zona. Por isso eu vou já tentar dar. Aqui bem mais definido. A ideia é vocês começarem sempre do claro para o escuro, não exagerando muito, porque o problema aqui é o tempo. Quanto mais tempo nós temos para terminar o desenho, melhor, não é? Mas aqui o que está a ser também avaliado é a nossa gestão de tempo. Então, aqui é este o movimento. Aqui também. Aqui vai assim. Um pouquinho aqui também sombra. Aqui tem luz. E aqui a forma é assim, nesta direção. E está em sombra própria, não é? Esta zona. Aqui também há um pouquinho. Aqui é bastante. Eu vou até agarrar no meu 8B e vou dar-lhe já aqui um contraste da sombra própria. Portanto, 2B e 8B aqui é o que eu estou a acelerar. Da outra vez trabalhei com 6B. Vocês vejam a vossa destreza consoante os lápis que estão habituados a usar. Ok. Aqui o que eu noto é que a sombra própria é mais escura do que a sombra projetada, por isso eu vou usar o próprio objeto para definir a forma. E ter aproveitado também para dar alguma expressão, não é? Como já estão a perceber.
terminar aqui, já perdi o tempo suficiente com este bocado de gengibre. Muito bem. Vamos então agora iniciar aqui o nosso cilindro. A madeira nestes dois pontos é vertical, portanto aqui está em luz, mas já tem aqui uma transição e vai escurecendo, não é? Portanto esta zona será sempre mais escura e podemos exagerar um pouco para criarmos algum contraste. Eu estou a aproveitar e estou já a aplicar a mancha de cor na direção da textura do objeto, não é? Da superfície do objeto. Carregam mais neste lado, não é? O lado esquerdo em sombra, e depois vão aliviando a tensão no vosso pulso, está bem? Um lápis mol é o ideal. Agora chego aqui e tenho mesmo que mudar, porque por menos que esteja a aplicar força faz sempre uma marcação. Vou só aproveitar já que tenho este lápis e corrigir esta zona superior. Ok. E agora com um lápis com uma dureza superior, não é? O 2B. Se nós colocarmos o superior como mais rijo e o inferior como mole, é sempre nessa escala que eu falo. Estou a usar um 2B neste momento, portanto ali usei 8B, aqui estou a usar um 2B. Vou aproveitar para criar já aqui a textura deste rolador. Aqui temos que marcar a forma aqui por baixo desta espécie de sombra própria, muito pequenina que temos aqui em baixo. Vamos aproveitar. Observem a imagem com atenção sempre, está bem? E vou aproveitar e vou já marcar aqui algumas marcações da superfície que é mais escura. Aqui, assim aqui, também, uma aqui. Ok, e aqui noto que também é um pouco mais escura aqui esta zona. De cima está em sombra, vou aproveitar. Vou criar essa mancha mais escura aqui também, com o movimento. Ok. Depois o que nós temos é a formação da forma superior, é também pela sua sombra própria, deste intermédio. Aqui já não tenho muito tempo para corrigir isto. Portanto, estou com um B e um 2B e um 8B. Vou aproveitar o 8B e vou já fazer desta forma aqui. Só aqui corrigir ainda esta sombra própria. Ok. Começar a dar esta sombra própria do segundo objeto também. Fazer a mesma coisa. Atenção a tempo, mas quase nos 25 minutos, portanto tenho que acelerar um pouquinho mais ainda. Exagerem sempre nas formas, está bem? E tentem sempre entregar o mais geral possível e depois, consoante o tempo vos resta, podem dar mais uns toques. Se vocês estão com dúvidas sobre corrigir uma determinada zona do vosso desenho, então não o façam, não mexam, está bem? Se existe a dúvida, não mexam. Normalmente a vossa dúvida tem sempre umas razões subconscientes e convém seguirem esse vosso instinto. Aqui não posso usar um 2B, porque isto tem luz, não é? Uma zona de luz, portanto vou só fazer aqui esta forma que tem ali mais escura e depois sim aplicar aqui
Ok. Vou fazer aqui só uma transição entre estas sombras. Aqui também aproveitar e fazer aqui. Ok. Ali já está. Aqui também tem um pouquinho de mais. Ok. Aqui em baixo também. Vou agora exagerar as sombras, está bem? Só para projetar nesta zona aqui. E aqui, portanto, do lado esquerdo, não é? Que está mesmo em sombra. Vou também exagerar com o meu 8B. Fazer esta transição. Aqui está mesmo em sombra, esta zona aqui. Faz a forma. Eu vou aproveitar, vou corrigir ainda esta aqui. Está melhor. E agora falta-nos esta, que é bem lisa. Portanto, esta zona é mais difícil. Eu vou já fazer o 8B para acelerar o processo um pouco. Mesmo assim tem uma zona aqui mais clara. Vou já marcar com o 2B. Esta zona aqui de curva é mais clara. Aqui está em luz. Aqui também ainda tem aqui um reflexo. Deixar este reflexo bem vincado. E vou acelerar com o 8B. Forma aqui. Tem uma pequena sombra projetada aqui. Na própria forma. Aqui é o mais difícil porque vamos ter que passar o dedo para tentar uniformizar isto. Eu vou já exagerar a sombra aqui. Vai ser algo assim desta forma. Aqui vai ser assim. E aqui também vai ser difícil, por isso vou já colocar assim. E esse aqui já tratamos dela. Temos aqui a forma. Aqui vai haver sombra nesta zona. Que é a zona redonda, não é? O início da parte côncava. A ligação entre a convexa e a côncava, não é? Estas zonas. Ok. Fazer o melhor possível, o mais rápido possível aqui nesta zona. Aqui também há uma certa forma aqui para este lado. Aqui já está em luz. Ok, agora vou trocar para o 2B para criar esta transição e começar aqui já a terminar esta sombra. Está para apagar aqui estas linhas que estão a mais. Podem estar a confundir. Agora vou experimentar aqui borrar para ver se isto resulta, porque isto é uma forma lisa. Tentar aqui. Se vocês tiverem espuminho podem não fazer, tá bem? Não se esqueçam disso. Ok, pronto. Como eu não tenho muito mais tempo, já não vou conseguir. Vou aproveitar, vou usar a borracha para fazer a forma e dar aquele reflexo ali no interior, que tem esta orientação. Ok. Esta zona aqui também é de luz, portanto vou exagerá-la com a borracha. Esta zona aqui também. Ok, eu vou deixar por agora assim, se eu tiver tempo retomo. Só limpar o meu dedo para não ter aqui nenhum desastre no nosso trabalho. E agora vamos continuar com exagerar já nossa sombra própria aqui no nosso limão. Desta direção. Esta zona aqui toda está em sombra. Depois há aqui uma zona de luz, transição. Aqui está em
A sombra própria também aí, bastante exagerada. Ok, depois tem luz, depois tem um pouco ainda de sombra aqui também. Vou já tratar. E deixem-me tentar perceber se a sombra projetada é mais escura, exatamente. Portanto, vamos ter que exagerar a sombra projetada aqui, que é ela que vai criar a forma do nosso limão. E não a sombra própria do limão, entendem? Às vezes a zona mais escura é o objeto, outras vezes é a superfície. Convém estar atento a essa questão. Ok? Depois no fim já tratamos de borrar. Aqui no gengibre é ao contrário. O gengibre, a zona mais escura é o próprio objeto. Aqui no limão é ao contrário. Esta zona inferior é a sombra projetada que é mais escura. Aqui tem mais ou menos esta forma que vou já fazer. E agora vou fazer uma transição, não é? Para o resto. Já tentando respeitar a forma do objeto em si. Aqui é a zona mais escura. Voltar a carregar. Voltar a fazer uma transição. Quando eu vi que este lápis já não dá, tenho que passar para o outro. Que vai ser a seguir. Por menos que eu esteja a pressionar, eu já não consigo. Vou passar para um 2B. Tentar encontrar aqui a orientação. Não se esqueçam que esta parte dos lápis onde colocam os dedos ajuda-nos a encontrar essa orientação que deixámos aqui no nosso carvão, na nossa ponta de carvão. Usar isso a nosso favor. Ou então podem carregar numa zona mais escura, criar um novo, não é? Sem mexer os dedos, a posição dos dedos, no lápis e conseguem, tá bem? Aí já está. Vão achatar essa zona da mina. Estou aqui com um problema que é este risco está muito vincado, vou ter que apagar e agora corrigir com... Ok. E ainda temos aqui sombra ainda, nesta zona. Aqui toda, exatamente. Como este objeto é algo uniforme, eu vou experimentar também aqui borrar. E depois é que lhe vou tentar dar a tal textura. Por isso é que é bom usar em lápis B. Preciso de um 8B ainda para a transição aqui, nesta zona. Ok. E agora vou usar a minha borracha para limpar aqui alguns riscos. Também já estou a notar aqui a mais. E fazer a minha forma. Ok. Com isto, estamos a 34 minutos, temos mais ou menos 10 minutos para tentar finalizar o mínimo possível este trabalho, este primeiro exercício. Ainda tenho a folha enquadrada. Ok, está melhor assim. Vamos então fazer este ramo aqui. Em princípio fica feito só com lápis. Usem as pressões, não é? Não se esqueçam. Criar a forma. Exagerem nela, também ajuda um pouco. Nossa folha mais escura aqui.
Penso que este 8B já está a ser um pouco escuro demais, mas vamos tentar. Que é bastante mole, então a ideia é tentarmos acelerar aqui um pouco o processo. Não se esqueçam também que estes vídeos são sempre propostas, a ideia é vos pôr a treinar. Se estão a ver este vídeo, tentem desenhar também, se quiserem vão vendo. Coloquem um enunciado de lado, vejam o enunciado primeiro e deixem-no aberto na zona do desenho. O que é bom de treinarem no computador em casa este exercício é que podem aumentar um pouco a imagem neste primeiro, o que ajuda bastante. Ela é bastante... tem uma dimensão muito reduzida quando é entregue em sala. Vou mudar para um 2B para tentar aqui finalizar isto o mais rapidamente possível. O tempo escasseia sempre quando estamos a desenhar, é inevitável. Aqui é a sombra própria que dá a forma, daí eu estar aqui a reforçar. Estamos aqui a ter também. Tentei sempre fazer a aplicação da grafite, do carvão, sempre com a forma do objeto em si. Acho que ajuda bastante. Vocês começam a ver resultados mais depressa e não entram em frustração. Vou botar a borracha para criar aqui a forma. Já agora apagar aqui os riscos que estão a mais. Ok. Vamos continuar. Aqui está ainda escuro, não é? Uma zona ainda escura. Nós temos zona mais clara é aqui, esta zona aqui. Vamos ter que deixar sempre com... usar a folha, não é? A própria base de trabalho da folha de exame para dar essa zona mais clara. Depois às tantas, se não tem tempo, não mexer muito mais. Eu vou passar para aquela folha para ver se ainda tem tempo para acabar esta. Vou então usar um 8B para, já sabem, acelerar um pouco. A zona mais escura aqui é a folha, porque a zona do limão está em luz, portanto esta zona aqui. Na sombra, aqui na zona da folha, é a sombra projetada, portanto esta folha aqui, apesar de estar lá ao fundo, é um bocadinho complexa nesse sentido. Ok. Esta zona também está um pouco mais escura, curiosamente, a zona de cima, porque as cores em si já são mais escuras. A zona que vai definir aqui esta parte do limão é a própria folha, portanto aplico sempre a zona mais escura da folha. E aqui é na zona... já estou a perder um pouco aqui a forma, por isso vou exagerar a sombra. Vou usar um 2B só para finalizar. Também. Não se esqueçam sempre das dicas que eu dou, hidratem bem, descansem bem. A semana anterior ou antes até tomar umas vitaminas, se tiverem essa possibilidade, ajuda bastante. Eu sei que isto parece um pouco ridículo, mas tudo ajuda numa altura de grande stress e de grande pressão. Está bem? Vocês não se deixarem ir abaixo.
Nós percebemos que é muita coisa que está em causa, já passámos por isso. Eu fiz todos estes exames que vocês também estão agora a fazer. Desenho A, geometria. Só não fiz história porque tinha matemática B, mas não deixa de ser mais um exame sob pressão, não é? Vou agora aproveitar, vou tentar corrigir aqui estas sombras projetadas. Também são mancha. É uma altura de grande sacrifício para vocês, a altura dos exames, mas compensa. Compensa o vosso esforço. Ok. Isto é um bocadinho rijo, este 2B. Tenho que ver o que é que se passa com este lápis. Pode ser umidade também. Tem que ter bastante cuidado onde se arruma sempre o material. Eu agora vou tentar só borrar as sombras projetadas para ver se consigo aqui alguma uniformização, porque ela também está bastante uniforme. A textura com que eles apresentam ali o objeto enunciado é bastante uniforme. Deixa-me analisar aqui uma situação. Esta sombra vem até ao limão. Exatamente. Aqui é uma transição já para luz. Aqui vamos então. Aqui é que preciso cuidar porque ela é nesta zona aqui. Esta também. Tentamos trabalhar na zona da luz, não é? A direção da luz. Deixa-me ver aqui. Também há uma transição ali para cima. Esta zona convém olharmos com atenção a imagem que nos é pedida. Portanto, temos a sombra aqui. Temos uma sombra assim, bastante horizontal até, não é? Temos aqui a do gengibre, que se liga um pouco aqui com esta, aqui em cima. Temos esta, é mais assim, é uma sombra um bocadinho estranha, tem a ver com a forma da folha, um pouco mais nesta, não é tanto horizontal, é um pouco mais a 30 graus do lado esquerdo. Portanto. E aqui, pronto, temos, deixa-me ver o tempo, estamos 2 minutos, dá ainda para fazer aqui umas correções nos próprios objetos ou apagar umas coisas que vocês sintam que seja necessário para formar a forma dos vossos objetos. Eu sinto que esta transição não está muito boa, vou ainda tentar só, se calhar com o 8B. Deixa-me olhar aqui para isto aqui, um pouco mais por aqui. Aqui também. E nem consegui dar a textura ao limão, ao lima, não é? Vejam bem como o tempo escasseia quando estamos a desenhar. Ok? E nem ficou muito, era mais redonda. Agora é que esta perspectiva de estar a desenhar sentado realmente no ensino secundário é um pouco chato. Está aqui de corrigir, mas não sei se vou conseguir. Como estou na dúvida, não vou fazer. Aqui é que eu consigo, não é? Mas isto, apagar bem aqui, e já que tenho ainda o meu dedo das sombras projetadas, tentar acelerar aqui um pouquinho o processo. Borrar aqui um pouco à vontade. Porque agora com a borracha faço aqui a forma por fora. Limpo a forma por fora. Ok. Esta vai continuar aqui. Não muito. Para que esteja ligeiramente melhor.
Esta zona está em luz. E tem esta forma aqui. Um pouco melhor. Muito bem, estamos dentro do tempo, vamos parar. 45 minutos para este exercício. Espero que tenha sido útil. Aqui fica uma proposta do que poderiam. Notem que eu não acabei esta folha, não é? Portanto, o que é que isto implica? Implica que vocês têm que passar para os outros exercícios, deixam este lado, ok? E depois, se tiverem tempo, vêm finalizar alguma coisa, tá bem? Bem, se tiverem tempo, porque mais vale entregarem coisas que permitam mais pontuação, não é? Acabar o exame, do que estarem focados num exercício e estão a correr muito o risco de terem só 10 e depois nunca têm a pontuação toda só num, estão a perceber? Portanto, não arriscarmos muito essa situação. Fica aqui então exercício 1 e esta é a segunda fase do 2022, tá bom? Espero que tenha sido útil. Vou limpar só aqui o exercício. Espero que tenha sido útil, pratiquem bastante e até um próximo vídeo.